Bom dia, povo de Deus, que o Senhor vos abençoe no dia de hoje e que a paz do Senhor Jesus Cristo se repouse sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, e que o sol não se ponha sem antes você receber a graça de Deus sobre você, sobre a tua casa e sobre o teu lar. Glória a Deus, que bom que estamos aqui e no dia de hoje, que o Senhor guie todos os teus caminhos e todos os teus passos. Hoje eu quero ministrar uma bênção sobre você para que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Quero te convidar daqui a pouco a fazer uma oração comigo para que o Senhor confirme a palavra que eu vou falar para vocês. Inclusive, a palavra que eu vou falar agora fala a respeito da fé de Abraão, a respeito do que o Senhor fez na vida dele, de como que o Senhor fez na vida dele, e também das situações que pareciam que iam impedi-lo de viver o propósito. Só que há um segredo espiritual aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. E no final desse vídeo nós vamos clamar e vamos pedir ao Senhor que cumpra a palavra dele. Inclusive, a Bíblia diz que em Gálatas 3,14 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Essa bênção que moveu Abraão a ele viver tudo que viveu, Deus tem liberado sobre a sua vida. Mas você precisa descobrir isso pela fé e acreditar que vai funcionar para você no nome de Jesus. Talvez a sua luta, talvez a sua adversidade, talvez os seus problemas, talvez algo tenha se levantado contra a tua vida, mas Deus me traz aqui para dizer para você, você é capaz e com a ajuda de Deus, você vai viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Se você ainda não me conhece, eu sou o Pastor Luiz, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Se você for tocado e abençoado por Deus através dessa palavra, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus. Se você for tocado e abençoado por Deus, se inscreva no canal, ative as notificações, clique em gostei, para que você me ajude a evangelizar o Brasil através aqui do YouTube, desta ferramenta que o Senhor nos concedeu para evangelizar vidas para a glória do Senhor. Bom, há um segredo espiritual na vida de Abraão. Não pense você que ele era uma pessoa escolhida por Deus, tão especial, que ninguém pode ter o que ele teve. Não, não é verdade, porque senão a Bíblia não diria que através de Jesus a bênção de Abraão chegaria até nós. Correto? Se ele fosse tão especial assim, ao ponto de ninguém ter o que ele teve, de ninguém viver o que ele viveu, então a Bíblia não diria em Gálatas 3 que a bênção de Abraão chegaria até nós através de Jesus Cristo. Aí que está um segredo poderoso da Bíblia, que Deus te revela. Você foi chamado para ser abençoado como Abraão foi. Agora, deixa eu dar um direcionamento para você. Para de ter dúvida. Escute. Para de ter dúvida sobre o que o Senhor tem falado a teu respeito. Muitos cristãos têm dúvidas. Que tipo de dúvida, pastor? Mas se Deus prometeu, por que minha vida está assim? Dúvida. Mas se Deus é comigo, por que o meu casamento não vai para frente? Dúvida. Mas se Deus disse que vai me abençoar, por que eu não prospero? Dúvida. E eu vou mostrar para você aqui, Romanos capítulo 4, olha isso aqui. Romanos capítulo 4, no verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele creu neste Deus que vivifica e chama à existência. Você tem que entender que você está crendo num Deus que chama a existência de coisas que não existem. Isso é humanamente impossível. Como é que você vai chamar a existência de uma coisa que não existe? Deus tem poder para fazer isso. E Ele está do teu lado. Então Abraão creu. Aí diz aqui no verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu que viria a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Verso 19, preste atenção. E sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. E a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A Bíblia diz que ele não duvidou, verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Glória a Deus. Agora veja só, é que a gente lendo, né, aleatoriamente, vou separar um dia para ler a Bíblia, né? Vou ler um versículo, vou ler uma história. Aí você lê, mas você não se aprofunda. A gente não se aprofunda no conhecimento e a gente não percebe o que aconteceu é muito maior. Porque a gente lembra de Abraão o quê? Pai de numerosa multidão, pai de Isaac, né? O pai da fé. Mas só que tem algumas coisas, alguns eventos na vida de Abraão que precisou que ele tivesse determinação no coração dele. Ele precisava ser uma pessoa determinada. A Bíblia fala em Hebreus 11 sobre, eu falei ontem, né? A Bíblia fala em Hebreus 11 sobre os heróis da fé, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Para que serve um exemplo, você sabe? O exemplo é para ser seguido. Exemplo é para ser seguido. E nós temos que seguir os exemplos dos homens e mulheres de Deus, porque eram pessoas comuns como nós, mas eram pessoas que tinham uma determinação no coração deles, pessoas que tiveram seus nomes escritos na história da humanidade, escrito na Bíblia, pessoas que tiveram uma determinação em comum. Pastor, mas eu não tenho. Tem, você só não ativou essa determinação no teu coração. Por exemplo, um dos fatos que poderiam fazer com que Abraão duvidasse, mas ele não duvidou. Ele tinha mais de 100 anos de idade. Ele tinha 100 anos de idade. Qual homem com 100 anos de idade vai ter filhos? E para piorar a situação dele, a esposa era estéril, 90 e poucos anos. Explica para mim, como? Será que Deus estava enganado? Deus não poderia ter chamado Abraão quando tinha 25 anos? Quando tinha a sua esposa 20? Mas não, Deus o chama e ele tem 75 anos de idade. E com 100 anos nasceu Isaac. Agora preste atenção numa coisa. Ele, 100 anos de idade, a Bíblia fala que ele não duvidou por incredulidade, mesmo levado em conta o seu próprio corpo já amortecido. O que é um corpo de um homem amortecido? Você sabe? O corpo de um homem amortecido, ele e a esposa, mesmo que a esposa tivesse, não fosse estéril, ele não poderia junto com ela gerar. Não poderia. Já tinha passado da época. Estava velho demais. Só que havia uma promessa na vida dele. Aprende uma coisa. Pessoas que têm promessa precisam ser pessoas determinadas. Ele estava determinado, ele falou, não, já que Deus falou, vai acontecer. Agora imagina os parentes zombando dele. Imagina chegar um senhor de 100 anos de idade para você hoje e falando assim, eu quero ter um filho. Você vai cair de costa. Você vai cair de costa de tanto que você vai dar risada. Cria vergonha, velho. Fazer outra coisa. Era assim que as pessoas olhavam para Abraão. 100 anos? A tua mulher estéril? Você nunca teve filho quando era jovem? Nunca fez um tratamento médico? E agora você inventa essa moda, Abraão? Só que não era Abraão. Era Deus que tinha falado com ele. Então olha só, alguns percalços na vida de Abraão. Todos nós temos alguns percalços. Todos nós temos algumas barreiras, alguns gigantes. Todos nós temos alguns obstáculos, mas eu vou te dizer, com Deus você pode. Aleluia. Com Deus você pode. Aí,
Ele tinha 100 anos de idade, o corpo amortecido. Sara era estéril. Já não bastasse o corpo amortecido de Abraão, Sara também era estéril. Vivia no meio de um povo idólatra. Tanto que ele teve que sair de lá, ir para outro lugar. E ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava nele. Ninguém. Então ele teve que ativar essa determinação no coração dele. E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança que viria a ser pai de numerosa multidão. Então o que ele fez? Ele seguiu em frente. Ele falou: Deus disse, Deus falou, então vai acontecer. Mas você não pode dizer isso se você não estiver determinado no teu coração a viver aquilo que Deus te falou. Você precisa estar determinado no teu coração. A Bíblia diz que ele estava plenamente convicto. Ele estava determinado. Quantos cristãos nos dias de hoje não têm essa determinação? E eu vou dizer, na verdade, todos nós temos, mas as pessoas não ativam essa determinação. Você tem que estar determinado. Talvez você chorou o final de semana inteiro. Talvez você lamentou o final de semana inteiro. Talvez já tenha um mês que você tem lamentado o problema. Já tem um ano que você tem lamentado o problema. Tudo bem. Só que chega uma hora que você vai ter que levantar a cabeça. E com uma determinação incomum no teu coração, você vai ter que dizer: tá bom, chorei, lamentei, murmurei, só que agora chega. Eu preciso viver o chamado. Eu preciso viver o propósito. Eu preciso viver a bênção de Deus na minha vida. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Aprende uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Ah, eu estou esperando alguém. Não. O máximo que Deus vai fazer é usar alguém como eu, na sua infinita misericórdia, para despertar isso no teu coração. Mas quem tem que levantar é você. Quem tem que levantar é você. Ah, pastor, eu choro a madrugada. Tudo bem, mas chega uma hora que você vai ter que parar de chorar. Ah, pastor, eu lamento tanto que tá... Tudo bem, mas chega uma hora que você vai ter que parar de lamentar. A Bíblia diz: enxugue as lágrimas. Levanta a cabeça. Determina no teu coração. E diga: o que Deus prometeu eu vou viver. Abraão viveu. Sara viveu. Porque eram pessoas determinadas. Eu lhes afirmo, meus irmãos, pessoas determinadas chamam a atenção de Deus. Chama. Eu provo para você, está aqui. Não era que Abraão era uma pessoa especial, né? Você lembra do caso de Noé? Você lembra a história de Noé? Noé, a Bíblia diz que foi salvo ele, a esposa e os filhos, né? E as esposas dos filhos. Agora, por que Noé foi salvo? Sendo que Deus ia destruir tudo. Por quê? Ah, porque ele era um escolhido. Porque ele era especial. Não. Era porque ele não se contaminou. Ele não se contaminou. E Deus disse: esse homem é determinado. É com ele que eu vou tratar. E Deus foi lá e honrou ele. Lembra o próprio caso de Abraão, do sobrinho dele? Quando Deus falou: vou destruir Sodoma e Gomorra. Lembra quando Deus falou: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão conversou com Deus e falou: Senhor, mas se tivesse 50 justos lá, quem é uma pessoa justa? Uma pessoa determinada a viver os caminhos do Senhor. Aí ele falou: mas se tivesse 30, 20, 10, e ele foi falando com Deus. Até que ele falou: Senhor, mas se tivesse um justo lá, o Senhor ainda destruiria? Ele falou: não, se tiver um justo eu não destruo. E aí quem que Deus achou? Ló. Homem que caminhou e aprendeu os caminhos de Deus com Abraão. Ló era para ser destruído com a cidade. Mas Deus falou: se eu achar um justo eu tirei de lá. E foi o que Deus fez. Porque quando você é determinado no teu coração, você chama a atenção de Deus. No dia de hoje, coloca no teu coração: Senhor, eu vou ser determinado a viver aquilo que o Senhor me chamou. Chega de lamento, chega de choro, chega de reclamar, chega de botar a culpa nos outros. Chega de botar a culpa na sociedade, chega de botar a culpa no governo, chega de botar a culpa nos parentes. Levante-se como homem,
como uma mulher, como um jovem determinado. E vá atrás dos teus sonhos, vai atrás dos teus projetos, vai atrás do teu propósito. Ah, mas eu não tenho recurso, eu não tenho condição. Foi o que Gideão falou para Deus. Eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não tenho condição, blá blá blá. Deus falou, não interessa, você é uma pessoa determinada e você vai viver isso. E ele foi e viveu. Abraão viveu, Ana viveu, Sara viveu, Gideão viveu. E agora Deus está falando, você vai viver. Mas você tem que mudar o teu comportamento aí dentro. Homem determinado, mulher determinada. Se Deus existe, se Deus é fiel, se a palavra dele é fiel, então vai acontecer. Mas o que a gente faz? Tem que estar determinado. Você tem que ser uma pessoa determinada. Não apenas lamente. Há quanto tempo você vem lamentando? Há quanto tempo você vem chorando? Chega uma hora que tem que parar, meu irmão. Chega uma hora que tem que levantar a cabeça e falar, peraí, Deus é comigo. Deus disse que seria comigo, então eu vou seguir em frente. O Senhor vai te honrar. Eu vou orar com vocês agora, para que o Senhor abençoe o seu dia. Dia 12 de setembro, 9 da manhã, vem estar conosco aqui na nossa igreja, participando da consagração da família. 12 de setembro, 9 da manhã, nós estaremos fazendo a consagração da família. Dia 19 de setembro, nós vamos começar a campanha, uma campanha espiritual com o tema Ativando a Minha Determinação. Porque pessoas determinadas, elas chamam a atenção de Deus. Procura na Bíblia. Todos que estavam determinados chamaram a atenção de Deus. E Deus está te levantando agora para você ser uma pessoa determinada, para que você chame a atenção dele e viva o chamado e o propósito do Senhor para a tua vida. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todas essas pessoas. Senhor, cada um de nós podemos chamar a tua atenção, como Abraão chamou, Ana chamou, Gideão, Senhor, como Davi chamou a tua atenção. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa com teu poder a vida de todos. Senhor, porque se Abraão, passando por tudo que ele passou, mas ele não duvidou, ele estava determinado a viver aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Honra ele, Pai. Senhor, honra os teus filhos, honra essa mulher, assim como o Senhor honrou Abraão, honra cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Porque o Senhor diz na tua palavra, o reino de Deus, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Só se esforça quem é uma pessoa determinada. Eu profetizo isso. Seja uma pessoa determinada. Eu profetizo isso. Cadeias infernais caem por terra, prisões, grilhões, enfermidades, obras do mal caem por terra da tua vida e da tua família. E se prepara para viver o chamado e o propósito do Senhor para a tua vida e a tua família. Amém? A Bíblia diz, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Só se esforça quem está determinado. Ei, enxuga as lágrimas dos olhos, levanta a cabeça e segue em frente, que Deus é contigo. Um grande abraço e até amanhã.